pardal é uma das aves mais conhecidas do mundo todo. Isso porque ele vive em muitas cidades, inclusive em grandes metrópoles. Esse passarinho se adaptou bem às construções e aos alimentos dessas cidades. O pardal é nativo do Oriente Médio, partes da Europa e norte da África. São pequenos pássaros com bicos grossos, especiais para comer sementes, algumas flores, insetos, brotos de plantas, frutas como mamão, maçã, banana e restos de alimentos deixados pelas pessoas. Também procura alimento em comedouros com sementes instalados nas casas, por exemplo, alpiste e painço. Medem entre 14 a 16 centímetros de comprimento e tem uma envergadura que é medida das asas abertas entre 19 a 25 centímetros. Existem diferenças externas entre machos e fêmeas. É o que nós chamamos na biologia de dimorfismo sexual. Em geral, os machos apresentam duas plumagens com cores diferentes durante o ano. Na primavera, eles têm cor acinzentada, com preto na garganta, penas marrons com riscos pretos nas asas e nas costas, e o bico preto. No outono, a cor marrom da garganta fica bem mais apagada. O bico também fica mais claro. Já as fêmeas, que são chamadas de pardocas, têm quase todas as penas do corpo com cor cinza. Eu disse que, em geral, os pardais apresentam essas cores. Isso porque existem 12 subespécies diferentes de pardais no mundo todo. E essas subespécies, às vezes, apresentam algumas cores com pequenas diferenças. Por exemplo, pásser domésticos nilóticos, que ocorre no nordeste da África, Canal de Suez até o norte do Sudão. Os machos têm a parte preta da garganta mais fina. O pásser domésticos índicos, que ocorre do sul de Israel até o norte da Arábia Saudita, sul do Irã, Índia, Sri Lanka e Myanmar. Os machos dessa subespécie possuem algumas cores diferentes. Pásser domésticos bíblicos, que ocorre na ilha de Chipre e Turquia, norte da Arábia Saudita, Iraque e oeste do Irã. As fêmeas são diferentes, com penas mais castanhas nas asas e nas costas, e o bico alaranjado. Pásser domésticos balearo-ibéricos, que ocorre na região mediterrânea da Espanha, Ilhas Baleares, França, nos Balcãs até a Ásia Menor. Os machos têm a cabeça castanha bem avermelhada. Pásser domésticos parquini, que ocorre nos Himalaias, Paquistão até sudoeste do Tibete e Nepal. Os machos têm a cor cinza bem clara e o bico amarelado. E outras subespécies espalhadas em partes do Oriente Médio, na Ásia, partes da Europa e norte da África. Lembrando que o conceito de subespécie é que quando nós temos uma espécie específica, no caso pardais, com várias populações, vários grupos espalhados e que não se encontram, estão isolados. E começam a ter algumas características diferentes, como as cores, por exemplo, e outras. Eles apresentam algumas características diferentes bem sutis, bem discretas, como as cores que eu mostrei agora. Se nós juntarmos animais dessas subespécies, eles podem cruzar e ter filhotes. Seu ninho tem o formato de uma bola e é feito com capim, pequenos gravetos, penas, algodão e outros materiais. E são os machos que confeccionam, que fabricam esse ninho. Na natureza, fazem o ninho em fendas nas rochas, buracos nas árvores e cavidades em barrancos. Nas cidades, usam os forros dos telhados, postes de semáforos e placas de trânsito, e até ninhos de outras aves, como bem-te-vis. Geralmente a fêmea bota 4 ovos, que tem a casca toda manchada. A incubação dura 12 dias, e com 10 dias os filhotes saem do ninho. Mas são acompanhados e alimentados pelos pais por um tempo, até aprenderem a se virar sozinhos. Uma
curiosidade bem legal é que já foram registrados na natureza pardais brancos ou com penas bem claras. Os que são totalmente brancos possuem uma característica genética chamada de albinismo. Esses animais não possuem o pigmento chamado melanina. Inclusive, os olhos ficam com cor vermelha por causa dos vasos sanguíneos. Os que têm ausência parcial da melanina são os que possuem flavismo. A cor é bem diluída, bem clara. Eles são chamados popularmente de canela. Existem também pardais com outra característica genética, chamada de leucismo. Eles possuem a cor normal, apenas com algumas penas brancas no corpo. Os pardais chegaram ao Brasil há muito tempo e colonizaram muitas cidades. Como eles se reproduzem bem, o número de pardais aumentou rapidamente. Segundo alguns registros, no ano de 1906, no Rio de Janeiro, o comerciante Antônio Ribeiro trouxe 200 pardais de Portugal para soltá-los no Campo de Santana. Isso com autorização do prefeito da época. A ideia era colaborar com Oswaldo Cruz na sua campanha de higienização da cidade, pois os pardais eram considerados inimigos dos mosquitos e outros insetos transmissores de doenças que assustavam o país naquele ano. Depois que se acomodaram e se reproduziram bem na cidade do Rio, eles foram se espalhando pelo país. O pardal colonizou o Rio Grande do Sul no ano de 1910 e a cidade de Belo Horizonte em 1912. Chegou ao Mato Grosso do Sul em 1925 e em Cuiabá apenas em 1952. Em Brasília no ano de 1959. Chegou nos estados do Pará e Maranhão em 1964. Em 1978 na cidade de Belém, em 1987 em Manaus e em 1994 no Amapá. É uma ave muito inteligente que se adapta facilmente às cidades e ao interior. Por isso que ele conquistou muitos lugares. E uma pergunta que muita gente me faz é se os pardais estão desaparecendo das cidades brasileiras. Sim, o número de pardais diminuiu bastante. Será que vai sumir por completo, né? Vão desaparecer do mapa? Não vai ter mais pardal no futuro? Não sabemos. Mas que o número caiu bastante, caiu. Muito bem, eles não são originais do Brasil, como eu falei, eles vieram para cá. Eles são animais exóticos que nós falamos. E eu lembro que na década de 1980, quando eu era criança, tinha muito pardal. E não tinham as outras aves mais comuns hoje nas cidades. Eu lembro até que na minha cidade, em Santo André, São Paulo, perto da minha casa, onde eu morava, que meus pais moram ainda, tem um parque grande, com muitas árvores, até com parquinho, playground, que eu ia muito quando eu era criança, né, com meu avô, com meu pai e tal. E tinham muitos pardais, os pardais iam no final da tarde, esse horário mais ou menos que eu estou gravando aqui, que é 5, 6 horas da tarde, os pardais chegavam lá para dormir nas árvores e vocalizavam bastante, muitos barulhos de pardais, tal, tal, tal. Eu lembro que isso me chamava bastante atenção, eu sempre gostei de bicho, né, como vocês estão percebendo. E aí, eu lembro até um dia que foi legal, né? Foi curioso, porque alguém soltou um rojão lá, uma bombinha, na época de São João, pá! E aí os pardais ficaram em silêncio. E aí começaram de novo, vocalizar, tá, e começou aquele barulho forte, né? Um barulho grande dos pardais no horário de dormir, assim, nas árvores desse parque. E como eu disse, não tinha outras aves, né? O pardal ocupava todo esse espaço, todo esse nicho que nós chamamos. Então as aves nativas, que são aves brasileiras, o pardal é uma ave de outro país, uma ave exótica, uma espécie exótica, ocupava tudo. Então hoje nós percebemos muito mais as aves brasileiras nas cidades. Bentivis, sanhaços, curruíras, cambacicas, periquito verde, né, o periquito rico, que mais? Muitas outras, chupim, muitas outras aves que não tinham, porque os pardais disputavam e ganhavam, né, pela quantidade o alimento, o abrigo, e ocupavam as grandes cidades. E por que caiu o número? Porque essas aves brasileiras que tiveram um declínio começaram a recuperar e ocupar esse espaço que era do pardal, e ele também deixou de ter algo primordial para a reprodução, que é a construção do ninho. Como eu disse, eles fazem o ninho naturalmente em fendas de rocha e tudo mais. E nas cidades
principalmente nos beirais das casas. Então eles vão lá no beiral do telhado e fazem um ninho lá, como eram as casas antigamente, que tinham a entrada ali do beiral, e hoje não tem mais, principalmente com edifícios e tudo mais. Então o pardal perdeu esse espaço e o número de animais, o número dessas aves caiu bastante, e das aves brasileiras subiu bastante também. E é isso aí! Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique de olho porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem legais sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!